Bom dia, boa tarde e boa noite a todos. Sou Leonardo Borges, faço Ciência de Computação no campus Medianeira, na UTF-PR. Foi destinado a mim a falar um pouco sobre modelagem rica, né, de domínios. Vou falar então um pouco do que é ela em si, o que é essa modelagem rica em si, que, né, se alguém for procurar, também eu acho que deve ter achado que nem eu, foi um pouco complicada de encontrar em si sobre ela. Mas antes eu vou falar um pouco sobre o meu diagrama de classe, que através do diagrama de classe em si foi feito as aplicações, né, dele para o nosso software em si. Peguei já um modelo de classe pronto em si, eu acabei não criando, só alterei umas coisinhas que daí eu modelei no nos Astar, né? Acabei modelando ele. Mas esse modelo de classe aqui eu acabei pegando pronto na própria internet, porque esse modelo em si rico foi bem complicado de encontrar o que seria ele, né? Acaba não achando quase nada sobre ele, acha bastante coisa sobre curso sobre ele, né? Para comprar curso aplicando o modelo rico, mas nunca nenhuma descriçãozinha básica do que ele. Então, primeira vez que eu achei uma coisa interessante, né, foi no próprio os materiais ali do YouTube. Vai ter até as aulas, vai ter a dedicatória para eles em si, dele, né, em si, pois me ajudou bastante a entender isso, né, através do diagrama em si. Tem umas coisas diferentes nesse diagrama, mas eu vou falar para vocês. Agora eu vou falar um pouco para vocês o que é esse modelo rico, né, o rica, né, que seria ele. A gente conhece bastante a modelagem anêmica, né? Uma modelagem em si que pode dizer, ela tem pouca aplicação, né, utilizando pouca ou quase nenhuma lógica de negócio, né? Tem poucas lógicas de negócio. Como assim? Mas o que quer dizer isso? Lógica de negócio. Nota que eu estou falando de lógica de negócio, não estou falando de regra de negócio, tá? Que nem a gente temos nossas regras de negócio que muitas vezes a gente aplica de um modo bem simples, né? Que nem só aplica lá as tabelas em si, cria as regras de negócio e pronto, acabou. Mas a gente tem que criar uma lógica de negócio também, não são poucas criadas em si para facilitar o nosso desenvolvimento, nosso projeto, nosso software, né? Facilita muito, eu entendi, né? Nessa parte. O modelo rico, então é isso, né? Ele tem um pouco mais de lógica de negócio, ele é mais aplicado nessa lógica de negócio. Onde mais é aplicado? Nas validações, nos cálculos, na regra de negócio, né? Temos lá a regra de negócio, a gente aplica bem simples, só que se a gente for analisar, a gente conseguiria melhorar um pouco nossa regra de negócio utilizando a nossa lógica de negócio para que fique mais interessante assim o programa, mais fácil, assim, mais fácil tanto da manutenção da parte de desenvolver, porque fica separados eles, né? Então, eu estou usando a minha aplicação, como que eu falei vocês, eu achei um conteúdo, então eu vou usar o mesmo conteúdo, né? Então a mesma linguagem que eu utilizei é C Sharp, né? Eu queria já aprender, então vou pegar ela por hora para aprender em si, no projeto final, ou talvez eu altere a linguagem, né? Java, um Python, ou uma aplicação web em si. Ainda estou analisando, né? Mas então vou usar a linguagem C Sharp em si, né? Então voltando aqui para o nosso, né, nossas classes aqui, cadê? Aqui. Né? Se a gente fosse, né, fazer nosso diagramazinho, essas classes aqui, esse modelo de classe, contrato e objeto de valor, essas três aqui, elas não existiriam
né, se fosse, né, se fosse a gente a aplicação normal dela, a gente só fosse criar um tipo um modelo anêmico. O modelo anêmico em si não existiriam essas três classes aqui, né? Porque eu vou explicar certinho o porquê criado elas, né? E como elas vão funcionar, tá? Então, se a gente olhar assim, pô, a gente criou lá o nosso documento em si, deu 4 tabelinhas bem simples em si. As daqui, acabei não falando, né? É tipo um cadastro de pet em si, para saber o usuário, de quem que é o pet e tal, tá? Então temos essas três classes aqui foram criadas para nossa, né, nosso modelo rico, né, para usar mais lógica, para fazer um pouco mais, conseguir aplicar mais nosso conhecimento em si através disso. Eu vou explicar então um pouquinho aqui, né, o que eu vou fazer em si para depois fazer a nossa aplicação, tá, é, dela. Temos aqui, né, é, eu vou criar, né, no meu caso, vou criar aqui a, a classe objeto de valor, né, e depois a modelo de classe, né? Por que eu vou criar elas, né? Por que você colocou, Leonardo? A pergunta é muito assim, por que você colocou essas classes, né? Igual eu falei, para aplicar esse modelo rico em si, que nem a modelo de classe, né? Ela vai ficar responsável pelo modelo de negócio, né? Todo modelo de negócio vai ficar, né? Ela vai ficar meio que responsável para isso, né? E já nosso objeto de valor vai tipificar, né, a nossa classe, vai encapsular nossas propriedades dessas classes em si de negócio e colocar dentro dela determinadas regras que vão chamá-lo de contrato, né? Então a gente vai literalmente, como eu posso dizer, simplificar o máximo, não o máximo possível, mas sim, mas a gente vai facilitar mais ainda a parte da nossa criação, esse nosso projeto em si, nosso software, né? Porque se a gente fosse fazer normal, provavelmente alguns achariam mais fácil, mas se você fosse querer colocar alguma outra coisa a mais, daria aquelas dores de cabeça, né, que a gente já viu quando a gente já criou softwares, né, em outras matérias em si. A gente vai mudar uma coisinha, acaba mudando tudo. Então, fazendo essas divisórias, né, igual esse valor object e modelo de classe, né, o objeto de valor e o modelo de classe em si, né, vai facilitar bastante a nossa vida, né, nesse contexto em si. Porque quando a gente vai se especificar várias regras, né? Então, quando a gente quer puxar uma regra, a gente vai puxar só aquela regra de negócio, né? Então, tipo, vai facilitar bastante nossa vida. Mas, Leonardo, tem esse contrato. O que, que seria esse contrato ainda? Você não falou o que seria ele, né? Então, deve estar se perguntando, né? Mas o que, que seria, né, esse contrato, né? Ela seria então a nossa superclasse, né? Mas o que, que é superclasse? Não sei se vocês vão lembrar ainda, né? Mas ela é, né, conhecida também como classe pai, né, ou classe base em si, nossa, para nos facilitar em si. Então, agora vamos lá então para programação. Estou usando o Visual Studio, tá, para desenvolver em C Sharp. Então, bora lá, né? Então vamos lá. Eu acabei fazendo a aplicação antes, né, de acordo com eu ia aprendendo em si, para evitar alguns bugs, né? Então, mas eu vou explicar em si partes em si dele para mostrar, né? Temos, né? Eu fiz a divisão em pastas, né? Que eu achei bem interessante essa parte em si para facilitar a nossa, deixar mais organizado, vamos dizer assim, deixar mais organizado o nosso projeto em si. Eu achei bem interessante isso que eu aprendi lá, tal.
aquelas vídeos em si. Eu achei interessante fazer isso, mas eu já fiz a aplicação para que encontrasse alguns bugs em si, não passasse durante, né, o vídeo e para a gente não perder muito tempo, né, e tal. Então vamos lá. Então essa classe foi a primeira classe que eu criei em si, né, já antes de criar ela eu criei a nossa pastinha, né, models em si. E criei ela já. Aqui ela já está tudo bonitinho em si, né? Mas com as especificações, né, que a gente precisava em ter, né? Que lá que o nosso diagrama de classe estava dizendo, né? Como aqui a gente vê, ó, né, como a gente consegue ver aqui, né, ele vai atribuir, né, ao primeiro nome e ao segundo nome. Então a gente temos que atribuir eles em si. Então acabei já atribuindo, né, o nome. Desculpa, o nome e o e-mail, tá? Confundi aqui. O nome e o e-mail deles em si. Opa, cadê? Achei. Então, daí sim a gente criou a classe, né? Colocamos nossa como public em si, para deixar lá público, conseguir visualizar ela tudo legal. Cadê? Então, bora lá então. Então, criei aqui, né? Eu já criei, né? Já tá tudo criado já. A minha aplicação, igual eu falei, para evitar problemas. Mas daqui foi a Warner Mother, né? Foi a minha primeira classe que eu criei. Né? E qual que é o objetivo, né? Toda que a gente cria, né? Sem essa aplicação de modelo rico, né? A primeira coisa que a gente faz quando a gente pega a documentação é já colocar o primeiro nome, segundo nome e e-mail, tá? Isso daqui já foi bem a parte final em si que eu já fiz, né? Para evitar uns bugs em si, até deu um bug e uma delas depois eu vou verificar, mas eu vou disponibilizar, vou compactar esse projetinho aqui, né? E depois eu vou deixar disponível, né? Tanto no Git quanto em aberto para qualquer pessoa que quiser acessar, ver, ele fez isso, então foi assim sensado e tal, poder acompanhar, vai ficar disponível em si, tá? Então, né? Então eu já fiz a aplicaçãozinha. O que é um padrão? Então eu falei colocar o nome, sobrenome, né? Que nem Opa. Que nem a gente faz de orientado objeto, padrão. Né? Feito isso, como então, né, lá no nosso caso de uso, lá eu falei, a gente ia usar o nosso modelo de classe e objeto de valor em si. Vamos criar ela, porque a gente vai usar em quase todas as classes deles, né? Então eu acabei criando aqui uma pastinha, igual eu falei, para deixar sempre bonitinho, especificado, né? Ele para deixar sempre mais fácil em si e deixar organizado o nosso comando. Então a gente criamos a classe aqui, valor object, né? Aí nosso modelo de classe também acabei criando ela que tá aqui, né? Igual lembrando, né, para nós colocar nossas regras, né? Colocar tudo, deixar tudo mais organizado possível em si. Lembrando que o valor objeto seria o nosso modelo de negócio, né? Você ficaria guardados em si, e o nosso valor object ficaria a nossa tipificação, né, das classes, né? Vai encapsular todas as partes assim, em si, né? Então que elas, né? Sempre deixando ela em public. E aí sim, depois vamos lá, né, na nossa super classe. Então a gente, né, depois criamos aqui, né, mais um value object para guardar então sim o nome, né? Já tá tudo, né, já escrito em si, né? Porque aqui, ó, eu tô puxando o nome aqui. Lembra agora que lá em Over the Mother, né? Já tava puxando o nome, tá vendo? Então, então já, em vez de ter que colocar o nome, né, primeiro nome, sobrenome em si, eu já acabei, né, diminuindo bastante, né, essa parte, porque sempre eu vou usar essas, né, essas opções em si. Então, já vimos aqui, então, né, que o modelo rico em si a gente já aplicando uma parte em si que facilitou, achei a parte que estava o problema,
facilitou bastante a nossa parte nesse ponto aqui que a gente já consegue ver, porque nossos comandos assim ficariam a parte de regra de negócio, né? Aplicando a regra de negócio ficou mais rico na parte lógica, a parte lógica ficou muito mais flexível. Você consegue entender, ah, tá, então aqui dali, vamos diminuir o código, vamos facilitar mais para deixar o processamento, né? Nosso software mais rápido, mais ágil, né? Então, aí logo depois, então, foi criado, né? Lá, como tá no meu documento, mostra, tá mostrando lá, a classe notificação, né? Que aí eu cliquei a Notify lá, que tá lá. Eu vou só já vou abrir para vocês verem. E a notificação, né? Tipo, então, cadê? Cadê? É, seriam os próprios atributos em si, né? Dele. Que nem temos aqui, ó. Que nem eu falei, tipo, eu tô seguindo, né? Bem o documento em si, aqui, né? Mensagem, né? Chave em si. Tô seguindo bem aqui, ó. Notificação, indicação, tá? Tô seguindo bastante, literalmente, o documento, né? Opa, onde estava aqui? Então, depois de ter criado, né, a notificação, claro que eu já fiz toda a implementação, né? Já coloquei, né, listei, já fiz tudo. Criei as classes em si, depois fez a notificação, já puxando a chave, né? Mensagem em si, que tinha, ele vai retornar, né? A chave, a notificação em si, já fez tudo já a programação em si. Mas onde eu quero entrar é logo em si. E por que eu faço isso? Porque tem todas as ligações em si, depois vem, né, a super classe. Então, né, criando então, depois criaremos, né, então o nosso contrato aqui, nossa classe, nossa contrato em si. Então a gente vai, né, deixando a nossa semântica mais simples em si, né, deixando mais genérica, né, chamando notify, notifiable, né, em si. Depois logo disso a gente tem que chamar também, né, o notificação, né. Então a gente cria uma classe notificação em si, né, para ao chamar ela. Então a gente cria a string, o valor, né, de contrato em si, meio que, né, deixando o usuário não escrever nulo, não deixar o campo em nulo, né, meio que dá aquele, vamos dizer, como o professor dizia, o professor Pedro, né, dá aquele tapa na mão do usuário em si, para ele preencher os campos em si. Então, né, a gente que acaba criando aqui, né, os campos em si, com essa parte em si, falando, tipo, que o usuário não, para preencher os campos em nulos em si, né, que nem strings, tudo, né. Então, seria isso, então, um pouco sobre explicando esse método rico, então, né, meio que usando mais essa parte lógica de negócio, né. Podemos analisar então aqui que a gente tipo criou muito mais classes em si para facilitar, né, o nosso, vamos dizer assim, a nossa utilização de todos os nossos documentos em si, para facilitar o nosso software, a parte de reconhecimento e também a gente não tem que replicar a mesma coisa várias vezes, né, somente puxamos ela em si, né. Então, essa parte lógica, esse método rico em si é bem interessante devido a esse ponto, né. Então, né, eu agradeço, né, esses dois tópicos que eu usei bastante em si, modelos ricos nesse site aqui e tal, cadê o laser? Esse daqui. Tem curso e tal, ele deu um que eu achei um resuminho bem simplesinho. Em si eu consegui acessar alguns cursos deles e até mesmo as videoaulas do professor, né, me ajudou bastante em si nessa parte, né, por nada que
o diagrama em si, muita coisa que eu peguei dele foi dele em si para me ajudar, porque eu não acabei achando muito conteúdo, que nem a parte mais complicada que eu achei sobre esse tema em si é achar algo disponível, né, sobre em si. Mas obrigado também por disponibilizar que eu gravasse um vídeo em si, né, tal, porque eu posso estar na aula num exato momento, mas eu estou dirigindo, então eu estou na pista, então eu vou estar mais ouvindo a aula do que vendo, né? Obrigado aí. Espero que tenham entendido em si. Agradeço aí. Tchau, tchau. Tenha um bom frio na segunda-feira.